desejando beber água pura da fé, poesia cristalina, coração, alma divina, patativa do Assaré, desejando iluminar dos olhos a menina, ser bem missionado, crer inabalado, gentileza, conselheiro, padecice Biapina, desejando professar um baião, viva a vida, viva Nordeste, asa branca, ave celeste, olhos verdes na plantação, desejando professar um baião, viva a vida, viva Nordeste, asa branca, ave celeste, olhos verdes na plantação. Pois bem, Padre Mestre Biapina, ao falar agora da sua vinda para o Nordeste, em direção à sua gente, eu creio que é importante, então, meditarmos de onde veio essa intuição do que nós podemos fazer por nós mesmos. De onde vem essa percepção, essa interrogação? O que nós podemos fazer por nós mesmos? Eu creio que, veja bem, ele que viu seu pai, um sonhador, um homem que com certeza se sensibilizava com as injustiças, morrer na Confederação do Equador juntamente com seu irmão. Um homem que foi deputado federal e percebeu que naquele meio, não é? Creio que ele acreditou que era impossível fazer dali um espaço onde pudesse trazer melhores dias verdadeiramente para a sua gente. Um homem que também, e eu esqueci, me perdoe de dizer isso, que foi também nomeado para ser juiz de direito e também delegado na cidade de Quixeramobim, que na época era uma comarca de Campo Maior. É importante dizer que Quixeramobim é a cidade de Antônio Vicente Mendes Maciel, o nosso Antônio Conselheiro. Ora, ele também, como delegado, como juiz de direito naquela época, como nós sabemos o termo, na época dos coronéis de Barassi e Cutelo, na época de homens ilustres que tinha sob o seu comando, sobre a sua proteção, jagunços e pistoleiros de capangas, onde a justiça praticamente só poderia ser aplicada aos pequenos. Ele, com certeza, também se decepcionou. Então, esse homem que houve uma decepção num processo revolucionário que foi a Confederação do Equador, que se decepcionou com a vida de juiz numa cidade do interior do Ceará, que se decepcionou também como parlamentar, que se decepcionou no campo da advocacia. Então, esse homem que se decepcionou com a vida pública de modo geral, mas que desejava continuar o seu sonho, e aí eu vou dizer aqui agora, eu acho pertinente, um sermão que o padre Antônio Vieira, um sermão que foi proferido em 1655 na igreja da Capela Real, na cidade do Porto. Esse sermão do padre Antônio Vieira chama-se A Sexagésima. Em determinado momento, ele diz assim, ele faz uma pergunta, por que os pregadores do passado convertiam e os de hoje não convertem mais? E ele responde, porque os pregadores de hoje pregam palavras e pensamentos, e o do passado pregavam palavras e obras. Ao mesmo tempo, ele diz nesse sermão, Jesus não disse, um semeador saiu a semear. Não, ele disse, saiu a semear o que semeia.
Porque existe o soldado, existe aquele que peleja, existe o governador, existe aquele que governa, existe o semeador, existe aquele que semeia. Então, veja bem, Padre Mestre Biapina, com certeza, seguiu esse conselho, e mais, porque Padre Antônio Vieira diz, Jesus disse, um semeador saiu a semear, mas ele não diz, o semeador voltou, porque aquele que semeia jamais volta. E eu tenho dito sempre que todos nós somos muito pequenos, eu me sinto muito pequeno, muito insignificante, mas creio que se existe uma qualidade em qualquer ser humano, é ele acalentar o seu sonho até o último dia da sua vida. E a busca de justiça, a busca de equidade, a busca de vida viva, com certeza é a virtude mais linda que qualquer um de nós podemos sonhar e buscar em prática durante toda a nossa vida. E talvez seja isso que tem alguma importância, que vai ser à medida que, quando nós passarmos por aqui, provavelmente outros jovens, homens e mulheres, darão continuidade ao nosso sonho. Então, o Padre Mestre Biapina é esse homem, não é? Que saiu a semear e que não voltou. Ele buscou semear, não é? Como professor, buscou semear enquanto juiz de direito, procurou semear enquanto deputado, procurou semear enquanto advogado, procurou semear enquanto professor, não é? Em um seminário. E no momento que ele viu uma tragédia se abater sobre a sua gente, ele sai para se tornar missionário. Como missionário, ele, com certeza, um sacerdote, o que ele poderia fazer? A não ser seguir as palavras do seu mestre. O que o seu mestre disse? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Amai-vos uns aos outros. Fazei assim na terra como no céu. Então, é isso que é, com certeza, o seu caminho, seguir o seu mestre. E ele vem para o sertão fazer as missões. As missões. Quando Ibiapina chegava numa cidade, ele, com certeza, milhares de pessoas vinham para recebê-lo, e ele, então, fazia o seu sermão, concitando as pessoas, conclamando-as a realizar uma obra que fosse um testemunho de uma fé, que materializasse, não é, um sonho de um bem comum. E, geralmente, ele terminava o seu sermão dizendo assim: eu desejo que essa noite, todos nessa cidade, que tenha alguma inimizade, se reconciliem. Eu não desejo amanhã, quando despertar, saber que alguém não se reconciliou durante essa noite. E assim, através de multirões, ele foi criando açudes, foi criando igrejas, criando cemitérios, criando cacimbas, mas, principalmente, a menina dos olhos dele, que era as casas de caridade. O que eram as casas de caridade? Era educandários para meninas órfãs. E ali, além da formação educacional, recebiam aula de pintura, desenho, de música e, principalmente, de artesanato, o que era a busca que essa casa ela pudesse ser autossuficiente através de uma produção. E aí, o que é maravilhoso, que se para construir uma casa de caridade, levantar recursos de uma comunidade para criar essa casa,
Mais difícil, o desafio maior era manter esta casa. E aí é algo maravilhoso, miraculoso, inefável. Por quê? Padre Mestre Biapina, naquele tempo, ele conseguia suscitar nessa comunidade homens e mulheres que desejassem dar continuidade ao seu sonho, ou seja, a vocação. E aí é que ele cria a ordem dos beatos e beatas. O que eram os beatos e as beatas? Eram sacerdotes populares. Padre Mestre Biapino, com toda a formação jurídica que ele tinha, ele jamais buscou reconhecimento dessa ordem perante o Vaticano. Até porque nós sabemos que, naquela época, era proibido um padre, uma freira, que não fosse branca. Então, descendentes de escravos, índios, eram proibidos de se tornar religiosos. Ora, várias beatas e beatos, com certeza, tinham sangue indígena, eram negras, eram pessoas do povo. Então, é maravilhoso você perceber que Padre Mestre Biapina, que era mariano, e é interessante lembrar que, quando ele vem para o sertão, ele faz uma pequena mudança em seu nome. Ele que chamava José Antônio Pereira e Biapina, passa a se chamar José Antônio Maria e Biapina. Esse homem mariano conseguia tocar o coração de homens e mulheres. E, com certeza, as casas de caridade só existiam devido a um trabalho formidável, principalmente de mulheres que tomavam conta dessas casas. E, então, eu creio que a formulação dele, nós temos que descobrir o que nós podemos fazer por nós mesmos, advém de toda essa experiência anterior dele na sua vida pública e de a perceber, pode-se dizer assim, através de uma percepção que, através dos mutirões, com a sua gente, pudesse realizar o que nós podemos fazer por nós mesmos e que, a partir daí, nada faltará. E vai ser exatamente essa máxima, esse exemplo, não é, que vai tocar profundamente o coração de Padre Cícero, de Antônio Conselheiro e também de José Lourenço, que era um homem profundamente ligado ao nosso padrinho Cícero. Pois bem, eu vou fazer uma pequena pausa e dizer, por gentileza, se alguém deseja fazer alguma pergunta para que a gente possa, de alguma forma, buscar elucidar, para que depois eu possa continuar a reflexão que eu desejo realizar essa noite. Então, gostaria de saber se alguém deseja fazer, nesse momento, alguma elucidação sobre o que eu estou dizendo. Tá bom demais. Bom, pode ser que passe pela minha memória, pela minha alma, alguma lembrança ainda do Padre Mestre Biapina, mas gostaria de dizer, para poder falar de nosso padrinho Cícero, dizer que Padre Mestre Biapina, ele, a partir de 1876, ele fica paralítico. Esse peregrino, esse missionário, conhecido como o apóstolo do Nordeste,
já era carregado praticamente para suas missões nos braços de seus seguidores. E então ele vai para Santa Fé, uma cidade da Paraíba, onde ele já havia criado uma casa de caridade. E é interessante elucidar que essa casa de caridade de Santa Fé ele recebeu, foi uma doação de um grande fazendeiro, muito rico naquela região, mas se deve principalmente à esposa desse fazendeiro. Era um fazendeiro bastante idoso, não me lembro o nome dele, mas lembro o nome de sua esposa, Dona Cândida, que era uma fiel seguidora de Padre Mestre Biapina e que se torna a primeira madre, a primeira beata superior da Casa de Caridade de Santa Fé. E é onde o Padre Mestre Biapina falece no dia 19 de fevereiro de 1883. E as irmãs, as beatas que estavam ao lado dele, conta que na manhã em que ele faleceu, ele estava deitado em sua cama e, de repente, ele olha para o teto e é tomado de uma alegria imensa. E ele diz, Maria. Aí ele pergunta para as irmãs, minha filha, você está vendo Maria? E rindo, uma alegria imensa. Minha filha, você está vendo Maria? E elas dizem que olhava para o teto e não via nada. E ele muito alegre, muito feliz, dizendo, olha, Maria, eu estou vendo Maria. Né? E assim parte José Antônio Maria Ibiapina, aquele que formulou para nós, intui em nós o que nós podemos fazer por nós mesmos. E, olhando a sua vida, a sua missão, nós percebemos que o que nós desejamos, o que ele desejava, que é o que nós podemos fazer por nós mesmos, é a busca de um bem comum, é a busca da felicidade humana, de fazer daqui um pedacinho do céu, ou seja, um reino onde todos tenham vida e vida em abundância.